Olá para você, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre deserto. Eu já ouvi muitas vezes aquela expressão que deserto não é lugar de morte, que deserto é lugar apenas de processo, que é um lugar temporário. Mas será que isso realmente é assim? Eu queria realmente fazer uma reflexão com você, porque a gente vai ler hoje uma passagem no livro de Josué que, pelo que eu li, né, eu fiz uma leitura prévia antes do vídeo aqui, me parece que não é bem assim, mas eu quero refletir primeiro com você para a gente chegar a uma conclusão se faz sentido ou não. A ideia aqui, gente, é a gente trazer a palavra para a nossa vida, aplicar lições e ver que a nossa parte a gente tem que fazer também. Muitas vezes a gente quer que Deus faça milagres, que o Senhor venha agir com poder e grande glória nas nossas vidas, mas a nossa parte a gente deixa a desejar. E isso faz com que a gente não assuma ou não reflita sobre consequências das nossas ações. Então, talvez deserto seja sim um lugar de morte, mas um lugar de morte para quem não obedece a Deus. É sobre isso que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jaque e estou fazendo aqui a leitura da Bíblia. No momento, fazendo a leitura aqui do livro de Josué, mas se você é novo aqui, eu quero te falar que aqui no canal a gente tem leituras de outros livros da Bíblia, já estamos aqui há um pouquinho mais de um ano, então vai lá nas playlists para você achar os outros livros da Bíblia que a gente já fez a leitura aqui, e já aproveita e se inscreve no canal, porque aí você não perde os próximos vídeos, fica por dentro das leituras e é edificado diariamente. A ideia aqui é ler só um capítulo da Bíblia por dia, não mais do que isso, e aí a gente faz uma reflexão, a gente tira ali algumas lições que sejam aplicáveis aqui na nossa vida diária, ok? Essa é a ideia do canal, esse é o contexto, e eu gosto de falar isso todos os dias, porque às vezes tem gente chegando aqui, e às vezes você fica pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse canal, qual que é a proposta, e essa é a proposta para você. Mas antes da gente seguir aqui com a leitura, vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, entendimento sobre esse tema, né, que eu acredito que é um tema bem importante, essencial, assim, na nossa vida, e que o Senhor venha nos dar clareza, né, venha nos mostrar, nos ensinar, para que possamos não ser somente ouvintes, mas, sobretudo, praticantes dessa palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Abençoe, ó Deus, essa leitura que vamos fazer. Abençoe o dia dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu não sei o que ela está enfrentando ali no seu desafio diário, mas eu peço que o Senhor visite, acompanhe, dê direção e venha falar conosco na sua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos não só ouvir, mas praticar a sua palavra, e para isso nós precisamos de entendimento, Senhor. Que a sua palavra nos transforme de dentro para fora. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Josué capítulo 5. A Bíblia diz assim para nós: Quando todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo. Ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho do deserto. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho, no deserto, havia sido circuncidado. Por 40 anos, os israelitas andaram pelo deserto até que morresse toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais que nos daria terra que dá leite e mel. Mas em lugar deles pôs os filhos deles.
A estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, pois eles não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no meu lugar no acampamento até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: Hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. E estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os israelitas não o tiveram mais. Mas naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: Estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? E ele respondeu: Nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Muito interessante a forma que termina aqui esse capítulo, porque o Senhor também disse a mesma coisa para Moisés, né? A gente parece que começa a perceber que toda a vivência, toda a experiência que Moisés teve ali diante do Senhor como líder, Josué passou a viver também. É muito interessante isso. Mas eu quero me atentar aqui, gente, sobre esse tema, sobre a circuncisão. Eu não vou entrar no estudo profundo teológico, porque a gente não faz isso aqui no canal, aqui é só uma leitura, mas dá para tirar pontos legais aqui para prestar atenção. Mas eu quero frisar o que eu disse no começo do vídeo sobre morrer no deserto. Morrer no deserto. Olha o que a Bíblia diz no versículo 6. Por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda a nação. Isso é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. A vontade de Deus nunca foi que o povo morresse lá. A gente tem que ter isso muito claro. A travessia ali do deserto, gente, era uma travessia curta, era para durar poucos dias. Só que o povo começou a se endurecer, começou a desobedecer, e Deus foi meio que estendendo o caminho, estendendo o tempo, e eles, enfim, começaram a virar um dia, 2, 3, 4 dias, 40 dias, até que viraram 40 anos. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Números. A gente não fez a leitura ainda de Números, vamos fazer, mas olha o que diz o texto em Números 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que sondastes a terra, isto é, 40 dias, levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos. Um ano por um dia, e sabereis o que significa me desobedecer. E aqui no versículo 28, no capítulo 14 ainda de Números, o Senhor diz assim: Dize-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, quando a gente vem aqui para Josué 5, aqui Josué, né, que a palavra de Deus novamente está lembrando porque que toda aquela geração não entrou naquela terra, não entrou, eles morreram lá no deserto. E aqui o que acontece? Tem a nova geração, os filhos daqueles que nasceram no deserto. Então era necessário que todo aquele que fosse parte ali do povo do Senhor, que tivesse aquela aliança ali com Deus, fosse circuncidado. Então os pais já tinham sido, só que eles morreram no deserto, vieram os filhos ainda não tinham sido circuncidados, e agora Deus dava a direção para Josué para que aquilo fosse feito, porque eles sim haveriam de assumir ali a terra, né, fossem conquistar ali no lugar dos pais. E aqui, gente, um ponto que eu gosto de pensar nesse contexto, a gente vê aqui depois o Senhor falando sobre a Páscoa, um anjo que aparece ali para Josué, né, como
A gente viu como termina o texto, né? O anjo fala para ele, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, a mesma coisa que o Senhor disse para Moisés. Então, é interessante que, assim, quando a gente ouve muitas vezes pregações, palavras falando, você não vai morrer no deserto, porque deserto é lugar de processo, e por aí vai. E, assim, eu concordo em partes, minha opinião, tá? Concordo em parte sobre isso, porque eu falo em partes porque a gente vê que a vontade de Deus realmente nunca foi essa, de que você morresse, né? Assim, que a pessoa morresse no deserto, que os filhos dele, os israelitas, morressem no deserto. Só que eles acabaram morrendo ali, aqueles pais, aquela geração, por desobediência. Então, sim, se a gente não se voltar ao Senhor, se o nosso coração não for um coração que se arrepende, não for um coração inclinado, podemos sim morrer naquele deserto. Então, muitas vezes, coisas que a gente quer viver, milagres que a gente quer viver, coisas que às vezes o Senhor nos promete, passam os anos e a gente não consegue viver, a gente precisa ver se a gente está em desobediência. A gente precisa ver se a gente está murmurando. A gente vai falar mais futuramente sobre o livro de Números, que fala bastante sobre isso, mas enquanto a gente não chega lá, a gente já pode pensar um pouco sobre como tem sido a nossa trajetória diante de Deus, sabe, gente? Vamos observar que, assim, aqueles filhos, né, aquela segunda geração, sim, se apossou, né, se apoderaria ali daquela terra. Era a vontade de Deus que fosse daquele jeito, mas os pais só não conseguiram a mesma coisa por pura desobediência. E aí sim, eles morreram no deserto. Não é a vontade de Deus para mim, não é a vontade de Deus para você também, mas a gente, muitas vezes, a gente mesma acaba meio que prolongando a nossa estadia ali, porque a gente é cabeça dura, a gente é desobediente, a gente não quer ouvir, a gente não quer se inclinar àquilo que Deus está falando para nós, muitas vezes nos corrigindo, muitas vezes nos refinando, e aí a gente acaba prolongando a nossa estadia lá. E o problema não é nem só esse, o problema é até pior, que se a gente não se arrepende, a gente morre no deserto, sim. Os israelitas ali, aqueles pais, tiveram 40 anos para se arrependerem, e eles não se arrependeram. E aí foi onde o Senhor determinou que daquela geração ninguém entraria na terra, a não ser Caleb e Josué. Então é muito triste ouvir, né, ver isso aqui na palavra de Deus, porque os pais foram desobedientes. Os pais não aceitavam a repreensão, não aceitavam o que Deus tinha ali para fazer na vida deles, porque a vontade de Deus era que eles experimentassem a terra de Canaã, né, terra boa, que mana leite e mel. Essa era a vontade mesmo de Deus para eles, mas os pais não quiseram. Os pais preferiram manter o coração endurecido, o coração assim desobediente, do que se render e se arrepender. E aí eles pagaram com a própria vida. Então a gente precisa sempre se lembrar disso, sabe, gente? Quando a gente passa por fases na vida que a gente se sente bastante arredio, com o coração endurecido, muitas vezes assim, às vezes a vida nos endurece, né? De fato, a gente não pode se endurecer diante de Deus. A gente precisa se arrepender, sim. Precisa se render, sim, porque senão aquele deserto ele não termina, ele se perpetua e a gente acaba morrendo ali, tá? E quando eu falo isso, não falo só num sentido assim físico, né, realmente, mas a fé, né, enfim, a gente acaba se entregando e acaba vivendo uma vida muito miserável. Eu não estou falando assim miserável apenas materialmente, não. Eu falo miserável em todos os sentidos, porque a gente já se entregou ali a um coração desobediente. E aí, de fato, Deus não vai fazer milagre, não vai, porque a nossa parte que temos, né, que nos render a Ele, a gente não está fazendo. Então, aquele cenário ele não vai mudar. Então, eu acho que a lição que a gente pode tirar daqui é que sim, deserto é lugar que a gente pode morrer ali, se a gente não se voltar e não se arrepender para o Senhor, né, se voltar a correr, né, ali para Deus enquanto há tempo. Porque o Senhor, ele quer nos ensinar, ele permite que a gente tenha algumas passagens em desertos, né? Mas não é a vontade de Deus que a gente more lá, que a gente fique lá para sempre. Mas muitas vezes assim a gente mesmo acaba escolhendo esse caminho e perpetuando a nossa ida lá. E depois a gente reclama que Deus não fez nada, né? Então, eu acho que é muito sobre a gente ver o nosso coração, ver onde estamos endurecidos e se voltar para o Senhor, sabe? Até falando para Deus, Senhor, meu coração está endurecido.
eu tô desobediente, mas eu não quero ser assim. Me ajude, me transforme, me mude. E falar com Deus é real assim, sabe, gente? É falar com Deus de verdade, ser uma pessoa de verdade. Porque aí o próprio Deus ele vai começar a transformar o meu coração e o seu, nos deixar mais maleáveis, sabe? Tira o coração de pedra e põe o coração de carne em nós, para a gente realmente cair em si e reconhecer que só Ele é Deus e só Ele pode mudar aquele cenário, aquele deserto e aquela situação. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe com alguém e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.